Nos últimos dias, o país inteiro começou a discutir uma questão: o auxílio moradia pago a alguns servidores públicos. Isso ficou um pouco direcionado para juízes federais, porque a discussão começou a partir justamente de alguns juízes federais que fazem parte da Operação Lava Jato, que trabalham na prisão, ou que foram responsáveis pela prisão de alguns investigados, e a partir daí começou a se discutir como juízes que pregam a moralidade recebem um benefício como o auxílio moradia sem ter, entre aspas, necessidade de recebê-los. Isso gerou discussões e até uma mobilização feita pelos juízes federais que agora querem explicar para a sociedade que tipo de benefício é esse, por que tem esse direito de receber e até onde vai esse debate em todo o país. Eu estou ao lado do doutor Nazareno Reis, ele é juiz federal e vai conversar conosco a respeito deste assunto, inclusive da mobilização de amanhã que envolve os juízes federais aqui no estado do Piauí. Doutor Nazareno Reis, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Por que o senhor acredita que tem sido tão impopular a ideia de que os juízes federais recebem um auxílio moradia mesmo quando estão morando na sua cidade de origem? Olha, Joelson, esse movimento amanhã, que na verdade não é uma paralisação como se transmitiu, é apenas um movimento em que nós desejamos trazer à discussão esse tema para que a sociedade possa ouvir a nossa voz, porque nós estamos sendo criticados por esse assunto já há alguns meses. E ouvimos em silêncio essas críticas, mas agora nós resolvemos falar para explicar o que realmente ocorre. Você deve se recordar que havia uma antiga propaganda de um grande jornal de São Paulo que dizia assim: é possível mentir dizendo só a verdade. Não sei se você lembra que formava uma imagem ao fundo e tal. Pois bem, é basicamente isso que acontece em relação ao auxílio moradia. Ou seja, as coisas que têm sido ditas a respeito do auxílio moradia, em parte são verdadeiras. Porém, é preciso compreender um contexto mais amplo. Esse benefício, ele é pago a vários servidores públicos, quando não em dinheiro, mediante um imóvel funcional, há mais de 40 anos, há praticamente 40 anos, porque desde 1979 ele é previsto em lei. Isso regulamentado. Isso regulamentado lei, né? em lei, sempre foi assim. E os juízes federais, no entanto, não recebiam. Alguns recebiam em imóveis, alguns em localidades de extrema dificuldade de encontrar imóveis, tinham imóveis funcionais, mas a maioria dos juízes não recebia. E, no entanto, o pressuposto que a lei prevê para o pagamento desse benefício é apenas um: não haver uma casa oficial à disposição do juiz. Bom, esse é o pressuposto, não é o pressuposto ter imóvel ou não ter imóvel, esse não é o pressuposto. Mas tudo bem, isso é discutível hoje. Nós estamos no século XXI, as coisas mudam, isso pode ser discutido, nós não nos furtamos à discussão. Porém, a nossa questão é que essa discussão se dê com um foco mais amplo, que nós coloquemos todos os aspectos em jogo. Discutamos, então, a própria remuneração da magistratura em si e, sobretudo, em comparação com carreiras assemelhadas. Então, doutor Nazareno, o que a população tem pensado, e aqui eu vou transmitir o que a população pensa. A população pensa o seguinte: os juízes ganham bons salários, têm estabilidade em suas carreiras e recebem um auxílio moradia que é maior até do que o salário da média dos brasileiros. Essa que tem sido, é assim que o assunto tem sido tratado. Não seria justo, de fato, rediscutir isso? Sem dúvida. A discussão está presente, ela pode ocorrer e deve ocorrer. Porém, nós precisamos discutir, como disse, num sentido mais amplo. Veja só, nós tivemos, no ano de 1998, uma emenda constitucional que ela limitou a remuneração dos servidores públicos, principalmente aqueles servidores públicos que são de carreiras típicas de Estado, ela limitou a uma parcela única, chamada de subsídio. Você não pode ganhar nenhuma gratificação a não ser o subsídio. Isso em 1998. Esse subsídio foi sendo regulamentado por várias leis e os juízes federais, a partir de 2005, começaram a receber esse valor. Sem auxílio moradia, sem nada, o valor fixo. Muito bem. Esse valor foi pago normalmente durante alguns anos e, claro, como todo salário de qualquer trabalhador, ele deveria ter sido reajustado anualmente, como a Constituição prevê.
Só que ele nunca foi reajustado, ou foi reajustado a cada 4 anos, eu não tenho exatamente esse número agora, mas sempre com bastante defasagem, Então, essa discussão sobre o auxílio moradia pode ser feita e deve ser feita, mas vamos discutir também as outras partes da Constituição, sobretudo essa também que prevê que o subsídio deve ser reajustado. O que a magistratura quer, Joelson, na verdade, e isso a gente tem que dizer para a sociedade com muita clareza, é um salário que seja digno, que seja reajustável conforme a inflação anualmente e que a magistratura não precise ficar com o pires na mão anualmente pedindo reajuste. Isso é uma situação terrível, porque a magistratura ela precisa de independência e precisa de tranquilidade para trabalhar. Nós lidamos com questões muito sérias, nós lidamos com questões relacionadas ao crime, nós lidamos com questões relacionadas ao direito até de família, no caso dos colegas da estadual, direitos trabalhistas, no caso dos colegas trabalhistas. São muitas coisas que chegam à nossa mesa que nós precisamos resolver. E para resolver essas coisas, precisamos ter tranquilidade. Doutor Nazareno, eu até concordo com o senhor que, de fato, a atividade do juiz ela é bastante, extremamente necessária, arriscada em muitos casos. Há um volume de processos, e é outro problema, um volume de trabalho acumulado muito grande. Agora, o que soa estranho para a população é a história do reajuste com o pires na mão. É uma ideia que nós não temos do juiz pelos salários que são públicos, né, que estão disponíveis aí, que são realmente bem acima ou acima da média do trabalhador brasileiro. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor acha que existe uma perseguição aos juízes nesse momento, como resultado da Lava Jato? Olha, Joelson, é muito difícil dizer isso de uma forma peremptória, porém, alguns indícios são bastante estranhos, né? Por exemplo, só nós não recebemos reajuste nos últimos anos, todas as outras carreiras receberam. Você diz aí, e é verdade, que o salário do juiz está bem acima da média do trabalhador brasileiro, isso é verdade, mas veja só, talvez a média do salário do trabalhador brasileiro que esteja muito baixa, e sem considerar também um aspecto que é relevante, nós temos que comparar com as carreiras assemelhadas. Então, hoje nós temos carreiras, por exemplo, que têm um trabalho infinitas vezes mais simples e mais leve, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de constrangimento, e que ganham igual ou mais que o juiz. E esse critério comparativo, ele é relevante dentro do serviço público. Por quê? Porque tem uma norma constitucional que prevê que a remuneração do serviço público deve levar em conta a complexidade, as limitações do cargo, tudo isso tem de ser levado em conta. Então, nós temos de fazer essa comparação dentro desse contexto. E essa comparação é que nós queremos que a imprensa atente para ela e não foque apenas sobre os juízes como se nós fôssemos grandes vilões que estão em busca apenas de salário e que não é isso que acontece. O STF está atento a essa discussão? Vocês têm sentido falta do STF fazendo o equilíbrio disso, a organização desses salários, dessas carreiras? Olha, Joelson, o Supremo Tribunal Federal, logicamente, ele tem ciência dessas coisas e a gente espera que o Supremo... Agora, assim, não é difícil dizer para você como é que o Supremo vai decidir isso, não cabe a nós fazermos isso, né? O Supremo está muito acima. Vocês querem levar a questão para... Nós gostaríamos que o Supremo, que ele tenha essa atenção, e nós temos certeza de que eles têm essa atenção, eles conhecem o problema. Agora, não há em nosso movimento nenhum sentido de pressionar o Supremo, isso não existe. Alguns veículos de imprensa colocaram isso, que nós estaríamos... Isso não existe, não há nenhum sentido de pressão, até porque o Supremo não é pressionável. Então, o que nós queremos é que essa questão seja trazida à lume de uma forma mais ampla, porque a magistratura hoje se sente injustiçada, porque é colocada sempre como o bode expiatório, como se fôssemos nós os grandes vilões, né, da sociedade, o que é triste, porque nós, como magistrados, nos sentimos pessoas que trabalhamos pela sociedade. Eu, particularmente, me sinto muito vocacionado a trabalhar pela sociedade. Todos os dias ali a gente lida com problemas, tenta resolver o problema das pessoas. Então, quando essa imagem é construída para a sociedade, que nós somos vilões e pessoas que estão aí completamente insensíveis ao que a população pensa, isso é muito ruim para nós e entristece muito a gente. Tá certo. Então, esse movimento foi no sentido de trazer a público a nossa versão e pedir que as pessoas se informem um pouco mais e vejam que não é bem assim a coisa. Entendi. Eu queria agradecê-lo, doutor Nazareno Reis. Prazer recebê-lo aqui no Jornal do Piauí. Conversamos com o juiz federal Nazareno Reis. Muito obrigado pela sua participação, a participação do senhor conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Muito obrigado. Muito obrigado.